Oi! Pessoal, a aula de hoje a gente vai falar sobre a evolução dos vegetais. Como é que surgiram as plantas? Como é que chegamos às plantas que existem hoje? Bom, então, lá vamos nós, vamos falar então sobre como tudo isso aconteceu aqui com vocês. Aqui a gente vai fazer um cladograma, né, uma árvore filogenética, que vai explicar como é que surgiu a evolução dos vegetais. Bom, as plantas surgiram inicialmente a partir de quem? O que é que existiu antes das plantas? As algas. Então, algas verdes, que a gente chama de clorófitas. Então, essas algas clorófitas, elas são vegetais chamados vegetais talófitos. O que quer dizer isso? Quer dizer que as alguinhas, galerinha, ó, ela só tinha o que aqui? Então, algo que parece que é uma raiz, algo que parece que é um caule e algo que parece que é uma folha. Então, isso é a estrutura de uma alga. Então, a alga a gente chama de vegetais talófitos. Então, as algas elas são pluricelulares. Clorofilados, que tem a clorofila A e a clorofila B. Nesse caso, então, as algas verdes. Tá certo? Então, é isso aqui que deu origem a quem? A primeiro tipo de planta. Ou seja, ao primeiro tipo de planta, que seria aqui as plantinhas chamadas de briófitas. Então, as briófitas são as plantas primeiras, ou seja, pioneiras, né, no ambiente terrestre. Então, vim da água, igual aos animais, né? E aí aconteceu o que aqui? Alguma alga, então, verde, ela deu origem, então, a essa primeira plantinha aqui, que seria as briófitas. Por que plantinha? Bom, porque as briófitas são muito pequenas. As briófitas têm um tamanho máximo aí de 1 centímetro de tamanho. E essas briófitas, então, elas são encontradas em ambientes superúmidos. E aí, nesse caso, então, ela tem uma raiz pequena, um caule pequeno, uma folha pequena, tá? E aí, tudo pequenininha. Por isso, então, a briófita, eu estou chamando de plantinha pequenininha, tá certo? Então, a gente pode chamar até de briofitinha. Bom, mas vamos lá. Então, nesse caso, as briófitas foram os primeiros vegetais terrestres que surgiram. E, com isso, a primeira planta do reino Plantae ou reino Metáfita, que seria então o primeiro vegetal que surgiu na Terra. Bom, como isso aconteceu? Vamos lá. Então, a característica que une as algas a todas as plantas seria a clorofila A e B. Então, a presença de clorofila A e B é o que vai unir, nesse caso, então, as algas às plantas. Mas lembre, algas pertencem ao reino protista, ou protoctista, né? Então, lá junto com os protozoários. E, nesse caso, então, as plantas correspondem a outro reino. Então, reino Plantae ou Metáfita. Nesse reino, o que acontece? Os seres são multicelulares autotróficos. O que quer dizer multicelulares? Quer dizer que vai ter várias células, e essas células, então, elas são diferentes. Elas têm tecidos verdadeiros. Então, é exatamente isso que vai separar as algas das plantas, tá certo? Então, é isso que vai delimitar ali, ó, alga e planta. Então, a questão de ser o que aqui? De ser multicelular. Ô, professor, não entendi ainda. Então tá, vamos lá. Pluri, várias células iguais. Elas não têm muito grau de diferenciação. Já as células, os indivíduos multicelulares, ele possui várias células, elas são diferentes. E elas formam tecidos. Elas se agrupam para formar tecidos. Tecidos se agrupam para formar órgãos, né? Órgão, sistema, sistema, organismo. Nesse caso, então, as plantas, ela vai ter basicamente aqui 3 coisas que vai surgir com as briófitas, que é a raiz, o caule e a folha. Lembrando que função de raiz, fixar o vegetal ao solo e absorver nutrientes, absorver água e sais. Nesse caso, o caule fazer sustentação e a condução, e a folha, que seria o órgão de assimilação para fazer fotossíntese. Mas no caso das briófitas, o que aconteceu? É tudo muito pequenininho. Então a briófita ela tem um caule pequeno, chamado de caulídeo, uma folha pequena, chamada de folioide, e uma raiz pequena, chamada de rizoide. Então é tudo pequenininho, mas no entanto surge essa estrutura, tá? E a presença de um embrião. Então a gente pode dizer que um embrião multicelular é o que vai dar origem aqui às briófitas. Perfeito? Então, a briófita é a primeira plantinha.
As briófitas, como vocês estão vendo na imagem, elas são plantas que ocorrem em lugares muito úmidos. Então tem que ter bastante água, porque é a água que vai garantir a reprodução desses vegetais. E as briófitas atualmente, elas são 3 grupos de plantas, chamados de musgos, antóceras e hepáticas. Os musgos, que vocês estão vendo aí nessa imagem, que formam aí os tapetes, né, verdões aí, que envolvem aí as florestas, que envolvem rochas, né, porque tem bastante umidade. Então, a partir das briófitas surgem as pteridófitas. As pteridófitas são plantas maiores, porque elas vão ter uma estrutura que as briófitas não têm, chamada de vasos condutores de seiva. Então, as pteridófitas são plantas mais desenvolvidas, porque vão ter aqui uma estrutura que não existe lá nas briófitas, chamada de vasos condutores. Então, esses vasos condutores de seiva é o chamado xilema e o floema. Então, esse xilema é o que absorve água e sais lá nas raízes, ele sobe, tá, para levar essa água e esses sais para a folha vai fazer fotossíntese, e essa matéria orgânica ela desce para alimentar o caule e alimentar a raiz. Então, o xilema sobe e o floema desce. E o motivo todo mundo já conhece, é que o xilema sobe e o floema desce. Panana, vasos condutores de seiva, vasos condutores de seiva. Então, e o motivo todo mundo já conhece, é que o xilema sobe e o floema desce. Panana. Ok, galera? Então lá vai, ó. Tem um vaso que sobe, chamado de xilema. Eu tenho um vaso que desce, chamado de floema. E assim é que funciona essa questão dos vasos condutores. O que isso possibilitou para a planta? O aumento de tamanho. Então, quer dizer que eu saí de uma planta de 1 centímetro para chegar lá a 10 metros, 20 metros de comprimento, porque tem essa estrutura chamada de vasos condutores de seiva. Bom, então, as pteridófitas são plantas que hoje, atualmente, elas, digamos que a gente tem muito poucas, né? Poucas espécies, poucos exemplares. Mas no passado, significa o quê? Que eu tinha um ambiente terrestre sem vegetais, só as briofetinhas lá, né? Então tudo pertinho lá da água, e aí vai surgir então as pteridófitas. E as pteridófitas então vão ter tamanhos gigantes, elas vão ser as primeiras plantas aí, digamos, a se expandir no ambiente terrestre. Porém, com problemas. Qual o problema? No caso, então, ela depende da água para a reprodução. Então, apesar de ter uma planta, né, consegue então ser maior, né, então ter raiz, caule e folha agora de verdade, porém, né, elas dependem da água para que ocorra a reprodução. Então, elas não vão existir em todos os ambientes da Terra, principalmente em ambientes secos. Então, atualmente, quem são as pteridófitas? São as samambaias. Então, as samambaias, as avencas, tem uma árvore ainda, né, existente, que são as chamadas samambaia-açu, que é as plantas que o pessoal faz o xaxim, é um cacozinho orgânico, que é exatamente para você cultivar uma outra pteridófita, aí você usa essa estrutura do caule dessa samambaia-açu. A samambaia-açu, ela é uma das árvores aí em extinção aqui na Mata Atlântica, porque, no caso, a colheita dela, a extração dela na natureza é muito grande, e aí está sobrando, ou seja, está faltando, né? Então, é esse tipo de pteridófita. Bom, então as pteridófitas, o que acontece com elas? Elas surgem a partir do surgimento dessa estrutura chamada de vasos condutores de seiva. Bom, o que as plantas têm também para evitar a perda de água? Aí surge uma camada de cera chamada de cutina. E essa cera, então, ela vai impermeabilizar a folha, evitando, então, a transpiração excessiva e, com isso, suportando, né, então, viver no ambiente terrestre. Bom, depois de algum tempo, então, quanto tempo exatamente? Quer dizer, que a gente acredita que as plantas tenham surgido em torno de 500 milhões de anos atrás. Então, há 450 milhões de anos teria surgido aí as pteridófitas. Então, quando os dinossauros surgiram na Terra, eles não encontraram plantas com flores,
né? Então eles não encontraram as plantinhas chamadas de angiospermas, encontraram uma floresta de pteridófitas que foi mais tarde compartilhada por uma floresta de gimnospermas. Então, o que seria aqui as gimnospermas? As gimnospermas são as plantas que têm sementes. A palavra esperma quer dizer semente. Gimno quer dizer nua. Então, vai aparecer sementes. Essas sementes, então, ela vai garantir para a planta um desenvolvimento independente da água. E aí quer dizer que essa planta, então, pode ficar lá dormindo por muito tempo, certo? Que a gente chama de período de dormência. E essa dormência pode durar até 5.000 anos, para vocês terem ideia de como isso é interessante. E quando tiver condições ideais, o que é que acontece? O embrião que está ali dentro daquela semente, ele germina. E aí vai originar uma nova planta. Então isso vai ser super interessante e importante para a reprodução das plantas. Então a semente é um órgão que funciona como se fosse um ovo. Então ele vai nutrir o embrião que está ali e proteger esse embrião contra a perda de água. Beleza, vamos lá. Outra característica que surge aqui também nas gimnospermas é uma estrutura reprodutiva chamada de pólen. E aí o pólen, então, ele vai ser uma estrutura que vai formar algo chamado tubo polínico. E esse tubo polínico, então, é que vai possibilitar a fecundação independente da água. Então, eu vou ter lá o pólen caindo na flor feminina, e aí esse pólen germina uma estrutura chamada tubo polínico. Esse tubo polínico vai levar o gameta masculino para dentro do feminino, e assim a gente vai ter uma fecundação interna dentro de uma estrutura da planta. Moral dessa história, o que é que acontece? É que a conquista do ambiente terrestre, né, definitiva do ambiente terrestre, ou a independência da água, ela vai acontecer com o surgimento das gimnospermas. Que atualmente, quem são as gimnospermas? São os pinheiros. Então, pinheiros, araucárias, as sequoias, que existem lá nas florestas dos Estados Unidos, né? Então, o que acontece? Bom, então essas plantas, ela tem uma estrutura chamada de estróbilo, ou cone, e aí vai existir o cone masculino, o cone feminino, que vai produzir grande pólen, e aí você vai ter lá uma flor feminina, o cone feminino, esse pólen vai cair lá, formar o tubo polínico, e assim ocorrer a fecundação independente da água. E depois de algum tempo, aí é que surgiu algo super, ultra, mega, power importante, que foi a pétala. Olha que massa! A pétala é que vai ser a estrutura da flor, certo? Vou ressaltar aqui, ó, a pétala. Então a pétala, para que é que ela serve? Ela serve para atrair insetos, atrair polinizadores. Então esses polinizadores, né, não só insetos, mas algumas aves, alguns mamíferos como morcegos, eles vão ser indivíduos que vão participar desse processo de reprodução das plantas. Então eles vão transferir pólen de uma planta que está lá bem longe ou bem distante, né, e aí fazer com que aquela espécie, né, cruze com indivíduos diferentes dentro da própria espécie. Então isso está gerando dentro da espécie o que a gente chama de variabilidade genética. Então estão gerando indivíduos diferentes. E esses indivíduos diferentes, com uma alta variabilidade genética, vai ter uma estrutura que vai desenvolver desses vegetais, né, uma super interação com os animais, né? E aí essa estrutura chama-se fruto. E aí a gente vai ter então o surgimento das plantas chamada de angiospermas. Então quem são as angiospermas? As plantas que existem hoje. Então as plantinhas que nós temos hoje, né, à nossa volta, elas são angiospermas. E aí quer dizer que jaca, jambo, pitanga, alface, pimentão, tomate, tudo que está à nossa volta aí, que não é uma beriófita, que não é musgo, que não é samambaia, aquilo que não é pinheiro, que não é araucária, com certeza é uma angiosperma. E aí quer dizer que essas angiospermas representam a maior biodiversidade nesse reino plantae ou reino metáfita. Então, quer dizer que a maior parte desse reino das plantas é exatamente formado por quem? Pelas angiospermas. E o que ela tem de diferente? Pétalas, né, as flores, que vai atrair
polinizadores para aumentar a variabilidade genética, e o fruto, que vai fazer a dispersão da semente. E essa dispersão ela vai acontecer porque os animais comem o fruto, tá? E a semente geralmente não é digerida, porque a semente ela tem uma estrutura que vai proteger no embrião, lembra? E aquilo ali é feito de celulose. E a maioria dos vegetais não digerem celulose. Então eles defecam essa semente, e essa semente então está lá íntegra, que vai cair em algum local, e neste local, que é bem distante da planta-mãe, irá germinar. Com isso, o que acontece? Eu digo que as angiospermas, então, foram as plantas que mais aprenderam evolução. Elas tiveram aula com Darwin, tiveram aula aí de seleção natural, e aí, quer dizer, que aí elas estudaram tanto que ficaram super especialistas em evoluir, ou seja, em formar novas espécies. Então, reforçando, o que é que essas plantas possuem? Pétalas para aumentar a variabilidade e o fruto para aumentar a dispersão dessas plantas caindo em diferentes ambientes. E aí, em diferentes ambientes, o que acontece? A seleção natural é diferente, com isso forma-se o quê? Uma nova espécie a qualquer momento. Surge uma nova espécie de angiosperma. Perfeito? Então essa foi a nossa aula das plantinhas, da evolução das plantas, onde a gente vai continuar na playlist aqui de botânica, aí depois reprodução das plantas, histologia, fisiologia vegetal, para você ficar super fera nesse assunto de botânica. Oi!